Nós estamos aqui na Rua Vasco da Gama, no setor rodoviário, onde há cerca de 60 dias a Vigilância Sanitária interditou a LG, distribuidora de medicamentos. Segundo informações, a LG adquiria medicamentos oriundos da cidade de Cambé, no Paraná, onde o dono teria que fornecer a nota fiscal relativo a esses medicamentos. Não conseguiu comprovar. A Vigilância Sanitária realizou então a interdição cautelar, que poderia estender até pelo prazo de 90 dias. Neste caso, após 60 dias dessa interdição cautelar, o pessoal veio acabar os trâmites. Como podemos observar aqui neste exato momento, o pessoal trabalhando, conferindo aí a caixa de medicamento, e há uma suspeita de que o proprietário ou o responsável teria tirado os medicamentos que estariam em situação irregular. Vamos chegar aqui até o Herbert aqui para saber o que foi. Herbert, parece que houve aqui uma retirada dos medicamentos, provavelmente daqueles que estavam irregular? A gente pode verificar que a diferença entre o estoque que existia no dia 27 de agosto, quando se deu a interdição cautelar do estabelecimento, a impressão que se tem é que uma quantidade substancial de medicamentos foi subtraída, já que nos documentos e registros fotográficos e vídeos do interior da empresa, na data daquela interdição cautelar, a gente tem como provar que houve uma subtração indevida de boa parte do estoque que estava aqui sobre os pallets dentro da área da distribuidora, de forma que isso aí é uma infração gravíssima ainda do ponto de vista criminal, já que é uma violação de interdição do estabelecimento, já que a distribuidora ela não poderia movimentar, sob hipótese alguma, qualquer quantidade de medicamento que fosse, enquanto durasse o prazo dessa interdição. Herbert, neste caso aqui, aparentemente, acredita-se que os proprietários ou os responsáveis retirou somente os medicamentos que estavam na forma irregular. Irregular, que eu digo, entre aspas, ao qual não apresentaram a nota fiscal. Aí, o histórico da empresa é algo bem nebuloso. A empresa foi verificada uma movimentação vultosa de aquisição de medicamentos de duas outras empresas da cidade de Cambé, no Paraná. Uma cifra que passava de R$ 1.600.000, vendidas para a LG de Itumbiara, de duas empresas de Cambé, no Paraná. A Anvisa, através do Departamento de Fiscalização e pelo fiscal federal, Dr. João Roberto, foi até Cambé, no Paraná, verificar a estrutura e as condições de funcionamento de duas empresas que venderam R$ 1.600.000 para a LG, distribuidora de medicamentos de Itumbiara. Lá chegando, verificaram que se tratava de dois locais sem a menor condição, sem alvará de vigilância sanitária da cidade de Cambé, sem responsável técnico, não tinha farmacêutico no local e muito menos ainda autorização de funcionamento de empresa, que é o documento legal que dá condições para que qualquer estabelecimento comercialize medicamentos, principalmente distribuidoras. Essas empresas venderam R$ 1.600.000 para Leandro Vieira da Silva, microempresa, essa LG distribuidora, e sequer tinham notas de entradas desses produtos, ou seja, as empresas de Cambé, no Paraná, venderam R$ 1.600.000 em medicamentos adquiridos, sabe-se lá se como. Diante de uma situação como essa, a LG pode reabrir as suas portas? Nessas circunstâncias, em hipótese alguma, já que a autorização de funcionamento de empresa desse estabelecimento ela foi indeferida. A gente acredita que talvez o proprietário venha a se defender e, se essa defesa for bem fundamentada e se as boas práticas de manipulação e também de comercialização de produtos farmacêuticos forem adotadas, quem sabe ele possa até vir a reabrir um novo negócio em outras condições que atendam a legislação sanitária pertinente.
Bom, então o fato é esse, né? A Vigilância Sanitária está aqui realizando aí essa contabilidade, digamos assim, para saber aí a procedência somente dos medicamentos que possuem a nota fiscal, uma vez que acredita-se que parte dos medicamentos retirados da empresa provavelmente estava na condição de ilícito. João Roberto, como se encontra a situação deste estabelecimento, dessa distribuidora hoje em Itumbiara? Essa distribuidora, em 27 de agosto, uma ação articulada com a Anvisa e a Vigilância Sanitária de Itumbiara, detectou que a empresa havia adquirido de duas distribuidoras do interior do Paraná medicamentos na cifra de R$ 1,5 milhão. Só que essas empresas fornecedoras não possuem licença sanitária nem autorização da Anvisa, razão pela qual, naquela data, houve a interdição cautelar deste estabelecimento. Recentemente, a Anvisa esteve no Paraná, no interior do Paraná, fiscalizou essas duas empresas fornecedoras e, de fato, elas estão clandestinas para as autoridades sanitárias, foram interditadas e não possuem nenhuma nota de entrada dos medicamentos dessa cifra de R$ 1,5 milhão que foram fornecidos para esta distribuidora aqui. Então, a Anvisa está mantendo a interdição do estabelecimento, autuou por falta de autorização para funcionar, bem como por ter adquirido medicamentos de empresas sem licença sanitária e sem autorização da Anvisa, cuja tipificação está no artigo 273 do Código Penal. A empresa decidiu por doar os medicamentos que possuem nota fiscal, já que eles não podem exercer atividade de distribuição, e está sendo feito então um inventário para que se possa ser emitidas notas fiscais e ser dada a destinação adequada aos medicamentos. Uma situação como essa, acredita-se que essa empresa poderia estar funcionando para lavagem de dinheiro ou o quê? Contrabando de medicamentos? Bom, a situação desses medicamentos, que nós já sabemos que não tem procedência, isso vai ser passado para as autoridades policiais, juntamente com o Ministério Público, e vai caber ao Ministério Público e às autoridades fazer os demais levantamentos e chegar à conclusão, à origem desses medicamentos. Que aí nós não temos agora condições de nos posicionarmos sobre a origem deles. O fato é que o proprietário vai responder judicialmente e criminalmente. De fato, vai. De acordo com a Vigilância Sanitária, foram contabilizados cerca de R$ 250 mil em medicamentos.